Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e atentem para o que está escrito no versículo de número 9 de João 6, mas deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, que eu quero tratar dos versículos antes do versículo 9 e também depois do versículo 9 do capítulo 6 de João. No capítulo 9 está escrito assim: aqui está um rapaz, a Bíblia vai dizer na NVI, vai dizer assim, deixa eu achar a NVI aqui, porque na minha Bíblia não é. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Eu separei esse versículo, irmãos, para falar sobre esse tema. Ele não precisava do milagre. Ele não precisava. Tem alguns personagens bíblicos que me chamam muita atenção, principalmente os anônimos, aqueles que não aparece o nome dele, né? Simplesmente é uma pequena referência, mas depois você vai prestar atenção naquela atitude. Ainda bem que o 4x1 lembrou desse moleque, porque senão só eles, aí virou uma música linda, linda, linda. Ninguém não, eu e eles. O pastor Roque falou, ninguém lembrou, não, eu lembrei desse rapazinho aqui. Não é só ele não, irmãos, eu penso, tem outros personagens bíblicos que à medida do possível eu vou compartilhar aqui. Mas antes de falar disso, eu gostaria de lembrar 2 coisas que a pastora Sandra me lembrou, e para eu não ter problema, eu queria compartilhar com a igreja. Primeiro, nem você, nem o pastor Roque falou por que o André não está aqui. Eu não sei, você sabe, Roque? Não, estou brincando, cara. O Roque, eu sei, deixa que eu dou a resposta. O André, com o seu ministério, está servindo a igreja do Village. Eu e o pastor Josiane estivemos conversando essa semana, e ele está lá com as famílias adjacentes, e nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos abençoar outras igrejas, assim como outras igrejas nos abençoam. Então o André está com o ministério dele lá, e as famílias, né? Aí os agregados vão aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, graças a Deus, a gente está cultuando também lá com o Village. E outra é sobre o irmão Luiz Carlos Matos, esposo da irmã Lurdinha, e também da irmã Vilmari. Elas estão, a irmã Vilmari, ou Vilmari, que é a mãe da irmã Simone, estão internados. A irmã Vilmari vai passar por uma cirurgia, e o irmão Luiz estava na UTI até hoje, mas havia uma expectativa dele voltar para a enfermaria, e logo que puder darei notícias sobre o contato que vou ter com eles presenciais, se Deus permitir que eu entre no hospital amanhã. Muito bem, voltemos então para aquele que não precisava do milagre. Irmãos, a sua Bíblia aberta em João 6 vai nos trazer do que está se tratando aqui. Olhe para o versículo 5, vamos ler essa porção. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, João capítulo 6, versículo 5. Vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Amém, querida igreja? Irmãos, preste bem atenção nisso. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite, eu tenho uma quase certeza que tem hoje a sua fé em Cristo Jesus, sem ter precisado de um grande milagre, algo bem impactante assim. A maioria de nós, eu tenho quase que certeza, que foram sendo assim, o Espírito trabalhou no seu coração, de repente você se viu sem saída. A minha fé é em Cristo Jesus, eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus, eu quero frequentar a igreja, eu quero fazer parte desta ou de outra igreja. É interessante isso, como o Evangelho, Jesus cuidou de nos alcançar, e sabe do que a Bíblia nos chama? A Bíblia nos chama de felizes, de bem-aventurados, porque a gente não viu e creu. Eu gostaria que você agradecesse a Deus agora, com uma salva de palmas, porque você não precisou ver um grande milagre, mas hoje você crê em Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Você pode ser comparado a este menino, que eu achei muito interessante esse drama aqui. Por quê? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, foi a disposição de Jesus mostrar algo que é muito importante para você ter uma vida mais de paz a partir do que você vai ouvir agora. Qualquer desafio que você estiver passando pela sua vida, lembra desta passagem, porque há possibilidade enorme de que você esteja sendo experimentado, que você esteja sendo testado, para deixar bem claro qual é o nível da sua fé em Deus. Queridos, é muito bom, isso vai fazer diferença na sua vida, qualquer que seja o grande desafio, pare e tenha convicção, Deus está me experimentando. A Bíblia diz que Jesus olha aquela grande necessidade de 5.499 pessoas, 4.999 pessoas ali, porque tinha um que não precisava. Jesus viu e falou assim, olha, e olhou para os seus discípulos, já sabendo, falou, eu vou falar para os discípulos uma coisa aqui, chama Felipe, fala, Felipe, vamos dar comida para esse povo. Gente, diante desses grandes desafios, nós vamos, eu quero trazer os desafios para você hoje. A fala de Felipe é a nossa disposição sempre diante dos desafios, a nossa disposição carnal, a nossa disposição sem parar para pensar, a nossa disposição natural, a nossa disposição sem orientação de Deus, a nossa disposição sem parar para raciocinar o que está acontecendo, é essa que eu vou dizer. Nós vamos levantar primeiro as dificuldades, a gente vai levantar as impossibilidades, a gente vai levantar todas as dificuldades, todas as barreiras, para que aquilo seja resolvido. Gente, isso é natural, eu não estou falando de Felipe aqui não, estou falando da gente. A nossa tendência é essa, mas eu quero desafiar você, ao saber disso, lutar contra isso. Na sua mente virá, mas o que os seus raciocínios não determine as suas atitudes, amém? Que os seus sentimentos não façam com que você vai agir a partir do que você está sentindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito natural, diante das dificuldades, a gente pensar e esperar o pior. Mas é impressionante, no coração de quem Deus trabalha, e ontem eu tive uma experiência tremenda, eu acho que a pastora Joana, junto com o Márcio, o pastor Rockley e outros, a Tainá também. Gente, eu fiquei constrangido com a maneira com que o pastor Frank, o pastor Tarcísio e família enfrentaram a dificuldade deles. Sabe como eles fizeram? Rindo,
Eu falei, eu não sei, Sheila, se eu estivesse na borda daquele barco que você estava fazendo gracinha, não, você estava, você é meio palhação. Se eu acho que tivesse você e o Rock, estava fazendo. Gente do céu, que maravilha! Aquilo para mim foi uma inspiração. Eu falei assim, ó, que coisa maravilhosa. Quero mandar aqui um abraço para esses pastores, se em algum momento vocês são inspiração para nós. Que maravilha, que maravilha. E ainda conversando com o pastor Tarcísio depois, ele falou assim, pastor, depois eu comecei realmente a glorificar a Deus. Eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus pelo drama que nós passamos. E foi drama, tá? Mas irmãos, o que eu quero dizer para você? É natural que a gente venha primeiro assim, ó. Filipe é o representante do nosso lado, sem raciocinar, sem pensar em Deus, sem ter uma percepção de quem eu sou e de quem Deus é na minha vida. Nós vamos sempre, o que Filipe disse? Respondeu Filipe, versículo 7, quando Jesus coloca os desafios para eles, já com aquela disposição de experimentar, saiba disso. Olha, se você não esquecer do que eu vou dizer agora, o seu próximo desafio, saiba, se você é um crente em Cristo Jesus, você está sendo experimentado. Você está sendo experimentado para você se conhecer, para você conhecer o seu Deus, para você conhecer pessoas. A disposição é nesses momentos que a gente vê. Então, a disposição de Filipe, ela é muito comum, levantar-se às dificuldades. Mas vem a outra disposição, quando você começa a pensar, quem está falando aquilo? A disposição de André. André é o representante do outro lado nosso, ou então de pessoas que nos cercam, daqueles que vão ter uma boa ideia, ou ir em direção da solução. Olha para a reação de André. André diz assim, versículo de número 8 aí, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro disse, aí ele apresenta o rapaz, está aqui, André é aquele cara que tem ele tem uma ideia, irmãos, ele não tem a solução, mas ele tem uma ideia que ele está disposto, ele até pergunta, ele está meio com dúvida, a gente fica assim meio com dúvida, mas eu acho impressionante isso. Filipe já fala logo do problema, que é o problema que vai vir na nossa cabeça, quanto que vai custar? O dinheiro vai sempre determinar, irmãos, tomem cuidado com a ausência do dinheiro, tá? E o excesso dele também, a ausência do dinheiro vai determinar as nossas atitudes. Eu quero falar em dinheiro, quero dar uma boa notícia para a igreja aqui, pastora Joana, pastor Rockley, gostaria que vocês administrassem isso. Enquanto estávamos falando aqui sobre a necessidade das enchentes, uma irmã que está em Porto Velho mandou uma oferta de R$1.000 para que seja revertido para material escolar. Vamos aplaudir ao Senhor. Você não me autorizou a falar o seu nome, mas gostaria de te honrar aqui, mandar um abraço para você, porque eu sei do seu coração. Queridos, olha só que bênção. Filipe, ou melhor, André é o cara que apresenta a solução. Agora, o carinho, o rapazinho que não aparece o nome. Irmãos, este menino, por que eu introduzi a mensagem hoje falando que a maioria de nós, talvez alguém aqui tenha um testemunho, olha, eu só me converti porque vi um grande mover de Deus na minha vida, um grande sinal, uma cura, um livramento, alguma coisa assim, mas esse menino, esse rapazinho, eu imagino aquele dia que ele recebeu a notícia de que Jesus estava andando por ali, ele falou assim, mãe, faz um lanche aí para mim, que eu vou seguir a Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção nesse garoto? A disposição dele, olha só, ele não precisava do milagre, mas ele não é aquele que fica cobrando os desapercebidos. Ele podia ter falado para Jesus assim, não, ainda mais um adolescente, rapaz, vai pedir um pedaço de lanche para adolescente. Alguns não, mas se for que nem eu no tempo que eu estava na quinta série, eu até lembro, até hoje, eu ganhava dinheiro para comprar coxinha,
Lá vi os moleques pedir dinheiro para mim, eu cuspia na coxinha. Ninguém pedia mais. Não façam isso em casa, por favor. Não cuspa na coxinha, mas eu já cuspi na minha coxinha. Ah, ô louco, meu, nunca tinha, eu era pobrezinho quando eu ganhava o dinheiro para ir lá na cantina. Os garotos, me dá um teco, me dá um teco. Que dá teco, velho. Mas esse garoto aqui não era eu, porque senão o milagre não tinha acontecido. Ele não cuspiu na coxinha, irmãos. Mas é a disposição, sabe? Porque tem gente que é assim, ó, está preparado, está tudo certo na vida dele, aparece o necessitado, fala assim, quem mandou não se preparar, não é? Queridos, esse garoto, ele não precisava do milagre, olha aqui para mim, mas ele não levantou barreiras para que o milagre acontecesse, ele entregou na mão de Deus, os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha, ele entrega, essa atitude dele não é registrado na Bíblia, assim, ninguém fala que ele fez isso, mas a Bíblia mostra ele fazendo isso, está aqui, alguém, está aqui um menino, aquele garoto então, entrega o que ele tem nas mãos, deixa eu te dar um toque aqui, que foi um toque para mim, olha, antes, quando você vencer a tentação de levantar os problemas, todas as dificuldades, vai vir a ideia de você pensar assim, se o Espírito Santo fazer você lembrar dessa ministração, o que eu tenho? O que eu tenho que eu posso disponibilizar? O que eu tenho? O que são os meus 5 pães e os 2 peixes que eu vou me disponibilizar? Eu vou colocar isso na mão de Deus. É a especialidade de Deus pegar o pouco que temos para multiplicar. Ele é craque nisso. Ele faz isso sempre. É de Deus isso. Pegar o pouco que temos. Mas tem mais coisas que eu olho para esse texto, irmãos. Quando aquele jovem que não precisava do milagre, mas não foi barreiras, ele colocou nas mãos de Jesus aquilo, Jesus começa a mostrar algumas coisas importantes aqui que eu quero que você saiba. Todos nós aqui estamos vivendo nas nossas vidas desafios em que nós precisamos parar, olhar para alguns ensinamentos bíblicos e começar a ter essa expectativa. O que Jesus faz aqui? Jesus não agiu no caos, Jesus não agiu, não, Jesus mandou, olha essa ordem de Jesus, Ele organiza ali, Ele manda você se assentar, Ele manda você se acalmar. Olhe para o versículo de número 10, que Jesus fala assim, ó, mandai assentar os homens. Eu acho legal na versão de Lucas, ele é um pouco mais detalhado, ele fala que os discípulos fizeram 100 grupos de 50 pessoas assim, foram juntando de 50 em 50, se tinha quase 5 mil, vamos arredondar aí para 100 grupos, Lucas vai dizer que eles agruparam em grupos de 50, o que eu aprendo aqui? Jesus quer dar uma organizada nessa bagunça da nossa vida, para nós estarmos vivendo olha, está meio bagunçado isso, então respira fundo, se assente, organize o caos, se acalma, porque a bênção vai te alcançar. Posso ouvir um amém? A bênção vai te alcançar. Eu acho impressionante isso, porque Jesus manda que se organize. Irmão, estava ali só cerca de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, sem contar isso, mas ele diz aos seus discípulos, organize, aí o milagre começa a acontecer, a dinâmica do milagre não é relatada, mas a impressão que dá é que dos 5 pães viraram já cada discípulo ali com o cesto na mão e indo, e a coisa não acabando, a coisa maravilhosa que foi. Mas uma coisa que eu vejo aqui, os discípulos estão tendo a experiência que nós precisamos saber que parte sempre de Deus. As bênçãos de Deus
não são para serem disputadas. Deus não coloca a bênção para disputar, quem chega primeiro, quem dá mais, quem jejua mais, quem ora mais, quem vai mais no monte. Não trata de Deus esta Olimpíada, ou então este jogo, para ver quem é o mais forte. O que abre o coração de Deus para nós, é a nossa necessidade, e não o quanto nós merecemos, o nosso merecimento. Eu acho lindo isso aqui, quando eu olho para esse texto, e vejo Jesus mandando distribuir para todos, pegar o lanche daquele garoto que não precisava do milagre, não cria nenhuma barreira para isso. Jesus então organiza a vida, manda todo mundo sentar. Gente, preste atenção nessa necessidade de dar uma organizada na sua vida. Dá uma organizada. Tem muita coisa aí que você pode, aquilo que você pode fazer, se assentar, se acalmar e esperar. Aí Jesus faz algumas coisas, nos mostra o que nós precisamos fazer. Amo o versículo de número 11, para que jamais esqueçamos desse princípio. Jesus tomou os pães e deu graças. Tenha um coração grato, irmãos. Aquilo não era um teatro, para Jesus levantar os pães, não, é um princípio, em tudo dai graças. Agradeça o desafio, agradeça a dificuldade que você está passando, já tome posse, já começa a profetizar, já começa a declarar, não obrigando Deus, mas sabendo de que se você está sendo provado, se você está sendo testado, se Deus está te experimentando, é porque Ele vai intervir nesse negócio. Então Jesus faz o que nós precisamos fazer, e Jesus faz o que só Ele pode fazer. Dar graças é conosco, multiplicar os pães é com Deus, amém? Deixa Deus fazer a parte dele, mas não deixe de fazer a sua parte. E tendo dado graças, Jesus então começa a repartir com os discípulos. A Bíblia vai dizer que ele toma os pães, reparte pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, o quanto eles queriam. Tem uma exceção aqui que eu queria te chamar a atenção. Não é prática de Deus. Aqui eu entendo como uma exceção, tá? Eu entendo como exceção. Não é prática de Deus te dar o que você quer. A Bíblia faz uma referência aqui que cada um recebeu o tanto que queria. Aqui eu creio que o dar de Deus aqui, o tanto que você queria, estava para evidenciar o poder de Deus ali. Mas algo que é prático de Deus é nos dar sempre o que estamos precisando. Se você crê nisso que o pastor está dizendo, vai ter muita paz na sua vida, vai ter muita gratidão na sua vida, você vai ser mais ousado, você vai ser mais experimentado, a sua fé vai ser exercitada. Quando você tiver essa convicção, o que estou passando, estou sendo experimentado por Deus. A ação de Deus na minha vida está acontecendo assim, no tempo, no modo e na quantidade que eu preciso. A Bíblia fala de umas sobras aqui. Há muitos ensinamentos sobre essas sobras. E quando você precisa de mais, Deus vai te dar mais. A parte legal que eu acho dessa sobra desses 2 textos aqui, para eu não complicar muito, é que aquela galera tinha que ir para casa, né? Então Jesus já deu o lanchinho, leva aqui um lanchinho para cada um. Mas isso é a parte, não precisamos entrar aqui. Mas creia nisso, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. Creia nisso. Que Deus vai te dar. O texto vai dizer assim, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aí quando eles foram contar, deu os 12 cestos de pães. O que eu aprendo aqui para orar com vocês? Olha aqui para mim, porque isso o Espírito Santo vai incomodar muita gente aqui. Você que se vire com o que o Espírito Santo vai fazer com você aqui. O desperdício
das coisas que Deus tem te dado. Deus não quer que nada seja desperdiçado. O que você está desperdiçando, jogando fora, deixando estragar, nada é para ser desperdiçado. Nada é para ser desperdiçado, ser aproveitado. Jesus não deixou nada para o lixeiro passar e pegar. Foram tudo ajuntados, porque não era para desperdiçar. E eu quero que o Espírito Santo incomode muitos aqui a partir de mim, para que nada seja desperdiçado, para que nada se perca. Deixa eu terminar. Irmãos, a maioria de nós somos como este rapazinho. Mas esse rapaz tinha uma necessidade que não era de milagre. Porque eu quero que você agora se liberte disso que o pastor vai dizer. Pare de procurar os milagres. Vá atrás do Senhor dos milagres. Você não precisa de milagres, mas você precisa de Jesus. Aquele jovem não precisava dos milagres de Cristo, mas precisava de Cristo. Ele estava ali preparadinho para ouvir os ensinos de Jesus, para ir aonde Jesus fosse, e depois ele voltaria para casa. Mas ele não estava atrás do milagre, mas ele estava atrás do Senhor dos milagres. Fique em pé em nome de Jesus.